CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você todos os dias com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Beleza, pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez no programa Passo para Frente. E hoje a gente vai falar de uma ferramenta que é inteligência artificial. O que essas palavrinhas têm e o quanto elas impactam na vida da gente, o quanto elas podem abrir novas oportunidades. E eu estou trazendo um dos caras mais feras, com que eu tenho orgulho de estar criando um novo projeto, Rafael Libardi. Seja muito bem-vindo no canal CT Segurança, ao programa Passo para Frente. Se apresenta aí, fala um pouquinho do teu trabalho. Perfeito, Tarcísio. Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Acho que é um prazer falar sobre esse assunto que a gente está tão envolvido, né, que é a inteligência artificial. E mais do que isso, como que ela vai impactar e ajudar a gente a ficar cada vez mais seguro, mais tranquilo e ter mais segurança na nossa sociedade atual. Bom, é um prazer, então. Queria agradecer também ao canal pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou formado em segurança da informação, então não sou direto em segurança patrimonial. Aí eu fiz um mestrado nessa área pela Universidade de São Paulo. Após isso, eu comecei a trabalhar muito na área de segurança e defesa. Então, hoje a gente tem alguns projetos na área militar, tem projetos na área corporativa e de grandes empresas e tudo mais. Há alguns anos eu fundei a NoLeak com a ideia de aplicar a inteligência artificial para reconhecer comportamentos humanos e com isso identificar pessoas e identificar riscos, né, para essas pessoas e tudo mais. Então a NoLeak a gente começou mais ou menos em 2018 com uma empresa brasileira. Hoje nós somos uma empresa canadense. Então nós fizemos uma parceria agora com uma empresa chamada Next AI, que é um fundo de investimento de venture capital, que investe em startups especializadas em inteligência artificial. Então, está dentro muito do que a gente vai conversar hoje, o que a gente está fazendo e o que a gente pensa em fazer aí para o futuro, ter essa oportunidade de trabalhar com essas grandes mentes de inteligência artificial do Canadá, do Vale do Silício. A gente passou um tempo dentro da NASA, em um processo lá junto com a Singularity University, trabalhando justamente em inteligência artificial aplicada às câmeras e ao contexto de segurança patrimonial. Bacana, bacana. Mas o importante que a gente vai falar nessa entrevista, lógico, a gente vai botar esses horizontes, mas o importante é deixar claro, eu vejo que as pessoas que vêm falar comigo em diversas áreas, o médico que vem falar comigo, eu conheço um médico emergencista que estava conversando comigo sobre inteligência artificial,
o profissional de segurança do trabalho, o advogado, eu percebo uma coisa que acontece, é que aconteceu comigo também, Rafael. As pessoas não têm plena noção de quão abrangente e essas ferramentas podem ser aplicadas no seu dia a dia. E como elas já estão sendo aplicadas, algumas, mas o que eles podem? Imagina um especialista de saúde, intensivista lá de hospital, como é que ele pode transformar a vida dele com inteligência artificial? Então, acho que é importante a gente passar, acho que é uma oportunidade muito única para que a gente comece a passar o que a inteligência artificial pode e deve estar inserida na vida da gente. Então, o que você percebe na tua experiência que as pessoas ainda não conseguem identificar e o que você está fazendo para que elas entendam a inteligência artificial como uma ferramenta para elas? Perfeito. Bom, a gente costuma dizer que a inteligência artificial é a nova revolução industrial, então a potência e o impacto da inteligência artificial vai ser o mesmo impacto que a eletricidade trouxe na nossa sociedade, então é uma coisa gigantesca, a gente está começando a engatinhar nisso, tem muitas coisas sendo desenvolvidas. E as pessoas ainda não têm noção disso, né? Elas ainda acham... Não, muito, muito. As pessoas acham que inteligência artificial é muito algo que só se fala em filme e tudo mais, mas hoje a nossa sociedade ela já vive, então praticamente quase todos os serviços que você usa hoje em dia deve ter alguma coisa de inteligência artificial por trás, principalmente para as grandes empresas, e cada vez isso vai aumentando, sempre com a ideia de conseguir colocar alguns aprendizados humanos dentro da máquina. Então, coisas que hoje em dia são impossíveis para a máquina, com a inteligência artificial a gente começa a tornar isso possível. Então, no seu caso do hospital, por exemplo, uma área que está crescendo muito na área de inteligência artificial é a análise de radiografias e imagens médicas para detectar doenças. Então, hoje, como funciona? Você vai lá, faz o seu raio-x, vai ter que passar por um profissional e, às vezes, dependendo do local, tem uma fila muito grande, você acaba demorando uma semana, 2 semanas para receber seu laudo. Com a inteligência artificial, a gente consegue pegar esses 1000 laudos, processar em 1 hora, gerar os que têm mais probabilidade de ter alguma doença mesmo e passar isso na mão de um radiologista para ele dar o seu laudo em 4 horas e você já poder iniciar o tratamento, já poder trabalhar e tudo mais. E isso, se a gente fosse colocar uma pessoa para fazer cada uma dessas verificações iniciais, iria ser muito caro e muito inviável. Então, a inteligência artificial vai conseguir automatizar muitas das ações que só são possíveis fazer sendo um humano. Então, um outro exemplo que é bem novo agora é uma inteligência artificial que criaram há mais ou menos umas 3 semanas. Ela consegue gerar um texto completo, uma matéria de jornal inteira, simplesmente você digitando. Você fala para ela, olha, eu quero uma matéria sobre, por exemplo, o crescimento do PIB em país tal. Ele vai gerar quantas linhas você quer e vai fazer muito sentido. Jornalistas vão ficar felizes ouvindo isso, né? Sim, chega a dar até medo, porque ela consegue compreender coisas e conceitos que a gente precisa estudar muito tempo para conseguir compreender. Então, as possibilidades agora vai crescer muito, sem contar na área de visão computacional, que eu acho que é uma área que cresceu muito nos últimos anos e agora vai crescer muito. Tem várias aplicações. Desculpa interromper. Claro, mas quando você fala esse exemplo, uma coisa que é muito importante, já aconteceu para mim há um tempo atrás, quando eu vim para o Canadá. Cara, as pessoas não têm ideia. Isso que você está falando soa assustador, mas, ao mesmo tempo, para quem está vivenciando, começa a soar como uma informação que você precisa ter para estar preparado para o futuro. E o futuro não é futuro daqui a alguns anos, né? Como a gente dizia, não, no futuro, meu filho, como nossos pais falavam, no futuro vai ser assim. O futuro é daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a algumas horas. E se as pessoas não tiverem noção do que vai acontecer no ambiente que elas orbitam, elas vão ficar, elas já estão ficando para trás. Então, por isso que é muito importante você pontuar esses exemplos. Quando eu comecei o meu abertura desse horizonte para mim, perceber esse horizonte para mim, foi quando eu vim para o Canadá e comecei a frequentar ambientes que tinham eventos com inteligência artificial, eventos que falavam de inteligência artificial. E aquilo ali que parecia, sabe, 2001, Odisseia no Espaço, uma coisa muito distante,
começou a falar, cara, o cara tá fazendo isso para o prato do restaurante do cliente dele. Eu estava mostrando uma aplicação de inteligência artificial para os clientes, enquanto ela trouxe de resultado para o restaurante. Ele fazia uma análise, não vou entrar em detalhes, você que é especialista aqui, mas eu comecei a falar, cara, o cara faz isso para o restaurante, ele pode fazer isso para a saúde, ele faz isso... E você falou agora mais um. Então, o que a gente precisa fazer para que as pessoas que estão assistindo a gente não fiquem assustadas, mas ao mesmo tempo fiquem alertas e entendam? Cara, chegou, meu amigo. Ou você está juntos, ou você participa dessa revolução, ou você vai ficar perdido. Bom, eu acho que uma maneira mais rápida e prática de você se inteirar com relação à inteligência artificial é ficar lendo os relatórios que tem da Gartner, dessas empresas, KPMG, sobre inteligência artificial e suas aplicações, para pelo menos você ter uma noção. Olha, a minha profissão, ela por enquanto está tranquila, mas a chance dela ser completamente automatizada por uma inteligência artificial daqui 5 anos é muito grande, então eu já vou começar a me preparar em outra coisa, em outro processo, em outro trabalho, alguma coisa assim, e também para você ficar atento no que já existe que você pode utilizar para a sua vida e para a sua empresa. Então, hoje em dia, eu tenho aplicativo no celular que utiliza inteligência artificial para dizer o que eu tenho que comer, por exemplo, de acordo com o comportamento meu ao longo do dia, de acordo com o que eu já comi, que ele analisa. Então, e esse é só um princípio, né? Então, eu acho que acompanhar isso é muito importante hoje em dia para você poder estar por dentro e não precisa ficar com medo ainda. Hoje a inteligência artificial ela é muito específica, então você vai criar uma inteligência artificial que vai resolver uma coisa extremamente específica que não vai dar para ser aplicada a mesma coisa em uma outra tarefa, por exemplo. Claro que a gente já está tendo bastantes avanços no que a gente chama da inteligência artificial geral, né? Seria um grande cérebro mesmo, que ele consegue aprender qualquer tarefa com qualquer coisa, mas ainda está um pouquinho longe para chegar nos filmes e a inteligência artificial querer substituir a gente e tudo mais. Até porque hoje a inteligência artificial nada mais é do que matemática, né? Então, acho que é importante desmistificar isso de certa forma para ninguém ter medo ainda, por enquanto. Mas o medo é de ficar para trás. Eu acho que nesse resumo do que você está falando, é o medo de ficar para trás. Eu vejo na área de segurança do trabalho que eu vejo o mercado precisando de inovação, assim, demandando inovação absurdamente. E eu percebo que as pessoas ainda, eu tenho conversado com muitos amigos da área, eu percebo que as pessoas ainda não conseguem, a maior dificuldade é esse techniquez. É o cara ser tão distante da ferramenta, do ambiente, por exemplo, o profissional de segurança ser tão distante, aí pode fazer o médico, pode fazer o profissional tradicional, né? Não vamos segmentar. Ele ser muito distante é um ambiente do software, do profissional que desenvolve o software, né? Então, fazer esse caminho, ser um catalisador entre esses dois mundos, eu acho que hoje é o principal caminho que tem que ser construído. Então, a pergunta que eu te faço, por exemplo, para mim, além de frequentar, eu fiz um cursozinho básico para entender, né? Quais são os caminhos, por exemplo, para o profissional hoje que está te vendo e falar, cara, além de ver as matérias, o que você recomendaria para que esse cara pudesse estar amanhã depois, vendo um problema, pensar, Rafael, quero criar uma solução, entendi que tem formas de criar solução para esse problema. Vamos construir. Qual é o caminho? Olha, vai muito do treinamento e educação mesmo, né? Hoje em dia tem bastante vídeo de inteligência artificial aplicada a negócios que você não vai entrar no mathematics, que você não precisa, mas você vai entrar nas possibilidades. Você vai conseguir diferenciar, por exemplo, o que é uma IA que vai recomendar alguma coisa, o que é uma IA que vai identificar alguma coisa. E aí, com isso, você consegue ver aquele problema que você tem no dia a dia, você consegue ver como que você resolve ele hoje, e você consegue pensar em maneiras de ensinar uma inteligência artificial a resolver. E aí, com isso, você consegue encontrar uma empresa que tem especialistas, que aí precisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, inteligência artificial, que é uma área bem complexa ainda, para conseguir traduzir aquele problema, o jeito que você resolve, e ensinar uma inteligência artificial a resolver aquele problema do jeito que você resolve, ou de uma maneira até melhor. Né? A ideia, eu acho que hoje a gente não consegue substituir o ser humano pela inteligência artificial. Ela tem que ser sempre uma ferramenta que vai ajudar o ser humano e que tem que encaixar exatamente no fluxo de trabalho dele hoje.
ela não tem que mudar completamente o jeito que eles fazem as coisas hoje, ela tem que muito mais trabalhar para deixar mais eficiente. Então, ao invés, por exemplo, de eu ver 100 alertas por hora, eu quero ver 1000 alertas por hora. Com isso a gente consegue diminuir custo, aumentar a eficiência e ainda assim ter um trabalho muito bom, né? Eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa tomar bastante cuidado, atenção e aprender em cima disso. Rafael, para deixar mais claro, a gente apresenta aqui, eu queria que você apresentasse um dos cases que você desenvolveu, que foi disruptivo, né, nessa parte da análise de câmera. Muita gente aqui que está assistindo é do segmento de segurança patrimonial, falam muito de câmeras, e aí falam dos cases e quão disruptivo isso foi, e da onde nasceu esse caminho que você construiu. Claro, perfeito. Bom, nós começamos a trabalhar com comportamento humano, só que na época era aplicado para conseguir identificar a pessoa pelo jeito que a pessoa digitava e usava o mouse. Aí depois teve um roubo muito grande de uma empresa de transporte de valores aqui no Brasil. Eles roubaram mais de 130 milhões de reais dessa empresa. Acho que foi até mais que isso. E aí, a partir daí, se tinha o vídeo dos criminosos fazendo esse roubo, passou em todos os jornais, todos os noticiários, mas não tinha como identificar eles por conta da máscara. Então, aí a gente pensou, por que a gente não aplica tudo que a gente tem de reconhecimento de comportamento humano e de pessoas através do comportamento humano para esse contexto, né? Conseguir identificar, por exemplo, os comportamentos da pessoa ao andar, ao correr, ao segurar uma arma, Comportamento coisas assim. corporal, que você está falando, né? O movimento. Isso, exatamente. Então, aí a gente desenvolveu o nosso primeiro produto hoje, que é o reconhecimento de pessoas pelo movimento corporal. Então, a maneira que você anda, ela é única, porque ela depende muito da sua característica corporal, da quantidade de músculos que você tem, do seu perfil. Se você é uma pessoa mais agitada, menos agitada, você vai ter uma série de coisas que é provado já por várias pesquisas, tanto no Brasil quanto fora, que é único para cada pessoa. Aí o que a gente está fazendo agora é ensinando a inteligência artificial a identificar isso através de câmeras. Então, através de 5 a 10 segundos do seu andar, eu consigo identificar você em qualquer outro lugar, sem precisar do seu rosto, sem precisar de impressão digital, sem precisar de nada nesse sentido. Ou seja, se eu estiver num lugar longe da câmera, com visibilidade ruim, com iluminação ruim, tiver eu e o do seu lado, mesmo os dois sendo carecas, com cavanhaque, a câmera vai saber quem é o Tarcísio e quem é o Rafael. Mostra esse vídeo, que eu acho que é bem interessante para as pessoas entenderem, e já entenderam de onde nasceu a ideia, e mostra esse vídeo para compartilhar, se você puder compartilhar. Claro, com certeza, só um minuto. Tá. Bom, então esse vídeo, a ideia é mostrar o nosso produto, né? O problema que ele resolve é justamente encontrar as pessoas sem ter o rosto delas, pelo movimento corporal, pela maneira com que elas andam. Dá para ser aplicado em vários contextos, quando você não tem uma boa resolução, quando a pessoa está usando máscara, quando o ângulo não é bom, a iluminação não é boa e tudo mais. Então, a ideia é transformar qualquer câmera que a gente tem hoje em dia em um sistema de reconhecimento de pessoas. Esse aqui é um exemplo de como a gente grava o andar da pessoa. Então, esse é um dos nossos engenheiros. Ele passando, a gente consegue gravar como ele anda e depois consegue reconhecer ele de distâncias longas, sem problema nenhum, que um sistema de reconhecimento facial não conseguiria. Isso pode ser aplicado não só para distâncias maiores, para câmeras de menores resolução, mas também pode ser aplicado para imagens aéreas. A gente tem um exemplo aplicado em um vídeo público no YouTube que a gente consegue identificar. Por exemplo, né, se a pessoa tiver de costa também, então tudo isso a gente consegue identificar. Para isso, a gente criou uma inteligência artificial que aprende como que tudo isso é feito hoje em dia, né? Como que se identifica essa pessoa e identifica exclusivamente ela. Como se a gente tivesse criado uma impressão digital da maneira da pessoa andar. E aí a gente consegue aplicar em drones, consegue aplicar em helicópteros, consegue aplicar em aviões, justamente com essa ideia, né? De conseguir identificar as pessoas sem ter nenhum problema. Dá até para a gente fazer aplicações, por exemplo, em câmeras termais, para a área de defesa, para a área de segurança. A gente está com um projeto bem interessante nessa área também aí para o futuro, para poder reconhecer.
E aí, essa tecnologia ela ajuda investigações criminais, identificar as famosas listas de bloqueio, né, que são pessoas que não deveriam estar em tal lugar, esse tipo de coisa, né? Aqui é mais a interface, mas eu acho que a gente não precisa, Tranquilo, beleza. Tá não, ótimo. beleza? Bem, o importante é que você fez uma ação disruptiva, vem num caminho que poderia ser feito de maneira diferente. Você me falou uma vez quantas empresas já têm essa tecnologia desenvolvidas? Hoje só a gente e mais uma que é uma chinesa. Exato. Então, é a importância do pioneirismo. A gente vê uma coisa que chama muita atenção: as empresas de inteligência artificial, elas começam a desenvolver, lógico. Quem é pioneira chega primeiro, logo, lógico, normal, as outras empresas vão seguir. E o importante é que o caminho, quem está vendo esse projeto, vendo o programa, vendo, assistindo, entender que o caminho está sendo construído hoje. Todo dia tem uma oportunidade, mas se você souber o que tem de ferramenta à disposição para que seja dado o primeiro passo, é o que importa. E é isso que a gente vai falar também, a gente pode falar. O Rafael, a gente está exatamente pensando para as pessoas de segurança do trabalho que vão estar assistindo isso, pensem no que pode ser feito na área de segurança do trabalho, porque a gente já está bolando, já está construindo um projeto exatamente para usar o que existe de ferramenta e migrar ela em solução, migrar ela em benefício, transformar ela em benefício. Então, eu queria que você falasse, por exemplo, eu identifico alguns, mas quais caminhos você percebe que hoje a gente percebe? Todo mundo sabe, fala de inteligência artificial na internet, na Amazon para fazer a compra, enfim, nas coisas mais tradicionais é muito fácil. Mas quais são os mercados que você identifica, Rafael, que são mais carentes, que estão mais atrás na utilização de ferramentas de inteligência artificial? Olha, tem vários, infelizmente, né? Muitos por carecer de profissionais que estão atacando esse mercado. Hoje eu acho que, apesar de segurança do trabalho ser um que já tem bastante aplicações, eu acho que elas hoje não são muito efetivas. Uhum. Elas acabam, às vezes, atrapalhando mais do que ajudando, que é o propósito delas. Mas outros mercados também a gente pode encontrar na área de análise de comportamento, de psicologia. São muitas coisas que hoje são muito difíceis de serem feitas por inteligência artificial, que acabam sendo feitas por humanos, embora tenha algumas aplicações nessa área também. É um setor que a gente vê que está muito desassistido ainda, é o setor de idosos, então, casas de Uhum. repouso, tem muita pouca coisa de produto, de aplicações de inteligência artificial nesse setor. É um setor que vai crescer bastante nos próximos anos, porque cada vez mais pessoas ficam mais idosas e cada vez a expectativa de vida aumenta da sociedade como um todo. Então, esse é um setor que carece um pouco. O setor de manutenção nas indústrias está começando agora, mas até então ele era muito arcaico em relação à inteligência artificial. Tem algumas iniciativas começando. E, por fim, o próprio setor de segurança privada, eu acho. Porque hoje, mesmo essas inteligências que existem nas câmeras, e aí muitas câmeras a gente não pode nem chamar de inteligência artificial, porque ela usa verificação de movimentação de pixel, de cor, coisas assim que não são inteligência artificial propriamente dita, elas acabam não gerando o valor a que se propõe, né? Então, é muito comum ter o famoso falso positivo, né? Que fica atrapalhando os operadores aí em todos os lugares do Brasil, que você fica quase 1 minuto, 2 minutos para olhar, tratar aquele evento não foi nada, atrapalhou o seu processo, o seu dia. Então, também é uma área que tem muito a se beneficiar, principalmente a hora que a gente junta o comportamento humano, porque no final, quem faz alguma coisa de risco, um crime, alguma coisa, é um humano que pode estar dentro de um carro, pode estar sozinho, pode estar andando. Então, a hora que a gente consegue conectar essas duas coisas, a gente vai conseguir gerar alertas muito mais assertivos, que vão realmente ajudar o operador, em vez de atrapalhar, como acontece Uhum. muitas vezes hoje em dia. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente frisar será que eu não sei como é que está o Brasil agora? Eu estou fora do Brasil, até por conta da pandemia, eu não consigo nem viajar para aí, eu tenho que viajar. Mas uma das coisas que eu percebo aqui no Canadá importantes é que o Canadá já entendeu que a inteligência artificial é realmente a ferramenta que vai fazer o diferencial na vida de todo mundo.
ele está fazendo de tudo. Qualquer projeto de inteligência artificial no Canadá recebe uma visibilidade muito importante, muito grande. Já existem cursos de diversas profissões chamando esses profissionais de áreas que não são relacionadas à inteligência artificial e de áreas tradicionais para que eles sejam vetores de solução, para criar solução nas suas áreas. Exatamente porque se entendeu que, olha, só o técnico ele não vai saber como o problema acontece, ele não vai saber como ser vetor de solução. Mas é preciso o conhecimento também minimamente do profissional, vamos dizer, tradicional, na ferramenta para que ele saiba como utilizá-las. E aí a pergunta, como é que você está vendo no Brasil, como é que está sendo vista a inteligência artificial no Brasil pelas empresas, mas assim, de uma maneira geral para a sociedade? As pessoas estão tendo realmente noção disso, de quão importante ela pode ser, e ela é? Olha, eu acho que muito se mudou no Brasil nesse ano, principalmente por causa da pandemia. Então, estamos falando muito mais de inteligência artificial. Hoje, o governo está muito mais preocupado. Tem alguns programas de órgãos governamentais, como o FINEP, o Ministério da Ciência e Tecnologia e alguns outros, focados em inteligência artificial, aplicações para inteligência artificial. Foram criados também nesse ano, no ano passado, o Centro de Inteligências Artificiais, né? Então, várias universidades se tornaram centros especializados em inteligência artificial. Então, eu acho que o Brasil está começando a caminhar nesse sentido, com boas iniciativas. Infelizmente, a hora que a gente ainda compara as verbas e o dinheiro disponível, é muito pouco ainda que se coloca em pesquisa, sendo que é uma coisa tão estratégica, não só em termos de sociedade, mas também de defesa, de proteção. Ataques cibernéticos hoje em dia já são feitos por inteligência artificial, estão causando problemas gigantescos. Então, é uma área que a gente precisa estar muito mais à frente do que nós estamos atualmente, mas assim, estamos melhorando, estamos caminhando para isso. Dando exemplo na segurança do trabalho, eu vejo exatamente, eu tenho visto há mais de um ano, alguns projetos bacanas em grandes empresas que não estão indo para frente, porque se faz, esbarra exatamente nessa mudança de cultura, ou nessa rejeição à tecnologia, ou rejeição achando que a máquina não pode substituir o ser humano. A gente tem um problema que tem que abordar, acho que é importante, as pessoas ainda conseguem... recebi um comentário semana passada, a gente não pode incentivar essa ferramenta que ela vai tirar empregos. Fala um pouco do seu ponto de vista sobre isso, sobre esse pensamento que ainda muita gente fala a respeito, ainda muita gente tem, o quanto isso é ruim, né? Porque não vai ter como vencer a inovação. Infelizmente, não tem. Ou você faz parte dela ou você fica para trás. Exatamente, Tarcísio. Eu tenho muito receio quando eu ouço esse tipo de comentário, porque se aquela empresa não fizer essa inovação, vai vir outra empresa, vai fazer e vai pegar o lugar daquela empresa. Então, eu acredito, por estar dentro da inteligência artificial e estar trabalhando com as grandes mentes de inteligência artificial, então, o Instituto de Inteligência Artificial de Toronto, de Montreal, então, eles estão discutindo coisas como, por exemplo, como gerar uma intuição na inteligência artificial, coisas que teoricamente são impossíveis. E a hora que a gente vê essa proximidade e como a velocidade que isso está evoluindo, eu sou muito a favor da teoria que muitos dos empregos que a gente tem vão ser substituídos por inteligência artificial. Nós vamos, por conta disso, ter um índice de desemprego muito grande, que muito provavelmente vai ter que existir algum tipo de renda básica universal, alguma coisa assim. Rafael, a minha pergunta é o seguinte, quando a gente fala de desemprego, mas assim, eu vejo muito aqui no Canadá, tem muita automação, né? Aqui já tem muita automação há muito tempo, desde o supermercado. Mas será que não vai ter uma migração? Lógico, a máquina vai fazer o trabalho por mais gente, concordo. Mas vamos fazer um paralelo aqui com uma área, que é a área de segurança do trabalho. Vamos lá, então. Eu tenho visto, por exemplo, eu estava agora numa reunião, num grupo pessoal de segurança do trabalho, e os caras falando de perda de emprego, das empresas que estão diminuindo a equipe, não só por conta da crise, porque não estão vendo valor ou não conseguem identificar, ou contratavam aquele profissional para atender legislação. Isso aí é o tiro no pé, né? O famoso tiro no pé. E eu até conversei, cara, eu sempre tive bons salários exatamente porque eu trazia resultado para a empresa. Uhum.
E será que as pessoas, essa migração vai ter desemprego? Eu acredito que vai, mas será que se as pessoas que conseguirem estar à frente, elas não vão ser as primeiras a serem recolocadas e não vão construir uma estrada? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Quando eu comecei esse caminho com vocês, 2 empresas me convidaram para trabalhar. E eu não estou procurando trabalho. 2 empresas. Né? Eu tenho meu projeto, já tenho um projeto no Brasil que está acontecendo, que é uma segurança patrimonial que está dando muito certo, graças a Deus, por conta dos meus parceiros, por conta de quem está comigo. E eu não estou procurando trabalho. E aí, eu, não procurando, abrindo o horizonte, estou sendo convidado. E essa pergunta, será que quando a gente fala de mudança de emprego, eu vejo muita gente já pergunta isso. Eu falei, olha, eu sempre dou a resposta. Se você não fizer parte da revolução, você está sem emprego. Eu tenho certeza que isso vai ser uma verdade. Mas será que será que as pessoas que estiverem fazendo parte dessa revolução, elas vão ser as pioneiras e elas vão ser mais requisitadas e outros vão vir no caminho? E é uma transição. Será que é um desemprego? Você vê isso como desemprego mesmo? Olha, eu acho que a curto e médio prazo não, vai ser uma transição. Então, as pessoas que estão preparadas e entendem de inteligência artificial e de outras tecnologias, elas vão estar na frente, com certeza. Em um longo prazo, assim, 15 anos, uma coisa assim, eu acredito que sim, vai ter uma mudança radical na sociedade por conta da inteligência artificial. Eu acho que não vai ser uma mudança para ruim, vai ser uma mudança para o lado bom, que muitas das atividades que hoje em dia nós não gostamos de fazer vão ser substituídas e nós vamos poder concentrar em fazer o que nós realmente gostamos, o que é a aptidão de cada pessoa. Nesse sentido, o momento agora é você, como profissional de segurança ou de qualquer outra área, estar aprendendo o que essas coisas, o que é inteligência artificial, o que é o famoso IoT, né, que é a internet das coisas, o que é o 5G que está chegando, o que são outras tecnologias também que estão chegando, para você poder saber como que isso vai encaixar no seu mercado de trabalho. Uhum. Então, o motivo que você recebeu essas 2 propostas, eu acredito que é muito por conta disso. Você deve estar pensando anos ou vários anos na frente de quem está agora no mercado, né? Então, isso atrai muito as empresas, porque elas sabem que é isso que vai tornar elas diferentes, e não só diferente por ser Vai trazer diferente, resultado, né? mas melhores, exato, vai trazer resultado. Então, eu acho que você, como uma pessoa de segurança do trabalho tão antenada nessas coisas de inteligência artificial, isso dá uma vantagem absurda, porque você consegue... o próprio exemplo é o jeito que a gente está trabalhando. Você traz as ideias que dificilmente uma pessoa que não entende o mínimo de inteligência artificial conseguiria ter. E aí, claro, a gente coloca o time para pensar nessa ideia e transformar em realidade. Mas se você não tivesse esse básico para saber, olha, isso aqui é um problema e eu acho que a gente consegue identificar de tal maneira, dificilmente a gente consegue caminhar. Então, tem que ser uma coisa muito conjunta, né? A expertise em inteligência artificial e tecnologia e o conhecimento muito forte do problema e de como que isso se interrelaciona com inteligência artificial. Então, é extremamente importante, com certeza. Então, reforçando isso, cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que quer estar no mercado no futuro, e eu falo isso para os meus filhos, têm 8, 12 anos, eu falo, entendam isso. Eu estava com um programa, vendo um programa com eles na televisão, meu filho ficou encantado exatamente com as ferramentas. Meu filho, lógico, não está antenado com coisa de trabalho com 8 anos de idade, mas ele viu as soluções sendo geradas, né? Uma ferramenta de inteligência artificial para fazer a pessoa voltar a enxergar. Ele falou, pai, como isso? Eu falei, filho, isso para a gente, para você pode parecer assustador, mas vai ser a sua realidade. Quando você estiver trabalhando, você não vai mais se assustar. Isso aí é dia a dia. E ele começa a entender, pai, tanta gente fazendo isso, isso é o que as pessoas têm que ter. E uma das coisas que eu ia te perguntar, a gente está indo para o final do nosso bate-papo, mas assim, eu vejo ainda, e isso que é o estímulo, que é a coisa que eu mais estimulo nas pessoas, eu estimulo nos meus filhos, a criatividade a curto tempo, será que ela vai ser também substituída pela inteligência artificial? Olha, é uma pergunta difícil. Por que eu falo que é uma pergunta difícil? Porque, claro, tem a nossa criatividade de como correlacionar e relacionar as coisas e ter ideias inovadoras. Tem a criatividade de um artista, por exemplo, que pinta um quadro, faz uma coisa diferente. Essa segunda já está sendo substituída por inteligência artificial, então
Eu acredito que faz alguns meses já teve um quadro que foi feito por uma IA e foi vendido por algumas centenas de milhares de dólares, por exemplo. E foi totalmente criado do zero, sem nada. Ela teve o estilo dela, inclusive gerou todo um problema para saber de quem que é o quadro, se é da IA, se é da pessoa que criou a IA, que é um problema que a gente vai ter no futuro. Então, está começando a ser substituído, sim. Claro que a conexão de ideias e pensamento, a intuição nossa ainda vai ter por um bom tempo, vai ser uma coisa única do humano por enquanto, né? Mas talvez no futuro pode ser, sim, algo que a IA venha Eu acho substituir. que aí a gente vai ter que chamar, não sei se aí quem vai ter que descobrir isso, ou sou eu, os nossos filhos, os nossos, enfim, quem vier à frente. Eu ainda consigo ver, e é isso que eu tenho percebido nos eventos aqui, é que cada dia mais a criatividade, né, o poder da pessoa ter que ser criativa, e eu falo que isso é uma coisa que todo mundo nasce criativo, a gente que a tendência é que o mundo faça com que a gente não acredite nas nossas ideias, fazem o mundo de uma maneira geral, a rotina, o dia a dia faz com que a gente não faz o básico, né? Resolve aqui o problema, não pensa fora muito não, porque senão dá trabalho. E eu vejo que as crianças, né, elas pensam o tempo inteiro fora da caixa, elas resolvem o problema o tempo inteiro. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo desestimulado, não perde tempo não, resolve logo, pronto. E faz o tradicional e a gente para de ser criativo. Então, a criatividade ainda, eu vejo que aqui no Canadá, nos eventos, a criatividade ainda é cada dia está se tornando mais, pode ser que um dia mude, ainda é a moeda de maior valor frente a toda a tecnologia que a gente está vivendo. E aí se é um ponto que eu quero falar, que eu incentivo as pessoas, acreditem nas suas ideias, acreditem que podem, não critiquem a si mesmo, como eu vejo muita gente se criticando, e entenda onde você está nesse segmento. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando nasceu a solução, eu vou compartilhar aqui um vídeo. Deixa eu fechar aqui. Share. Beleza. Uma das coisas que eu vou compartilhar aqui, exatamente a ideia e o problema que aconteceu e onde está nascendo a solução para as pessoas entenderem e a gente explica. Só para gerar referência de raciocínio, não como projeto. Será que realmente nos damos conta do tamanho das perdas causadas por acidentes do trabalho? Em cada lugar, em cada atividade, em cada país? E como elas reduzem a produtividade em cada empresa? Percebendo que os números de perdas com acidentes de trabalho são quase os mesmos, pelo menos nos últimos 15 anos, é fácil compreender que temos uma grande oportunidade no segmento de segurança e saúde do trabalho. Mas para mudar os resultados, sempre que vemos um acidente de trabalho, precisamos também mudar a nossa compreensão sobre eles. Mais importante do que identificar se um trabalhador está em uma posição errada, ou se está usando ou não seus equipamentos de proteção individual, ou quantas vezes se colocou em risco, é preciso entender que grande parte deles é consequência da mudança do padrão do comportamento seguro. E como podemos mudar isso? Escolhemos a construção como primeiro segmento. Nosso objetivo é usar inteligência artificial para fazer auditorias autônomas durante todo o tempo das atividades, identificando mudanças no padrão do comportamento seguro dos trabalhadores, monitorando suas tendências em tempo real para que os profissionais de segurança e saúde do trabalho sejam capazes de atuar horas, dias e até mesmo meses antes de um acidente acontecer. Porque por trás de cada perda existem vidas que precisam ser protegidas. Beleza. Então, aqui é uma coisa que eu acho que é importante, assim como a ideia, onde surgiu, a gente pegou pensando, assim como uma compra que é feita na Amazon, assim como enfim, a gente vai lá, imagina, você entrou num site de compras, ele já sabe o que você quer, ele já tem uma tendência do seu comportamento, você analisar. A gente observou em grandes obras a tendência do comportamento de quem começava a ficar displicente com a atividade. Se você acompanhasse um trabalhador que tinha sofrido acidente, se você olhasse os vídeos do passado deles, ele tinha um padrão quando ele começou no seu trabalho e depois ele tinha um padrão diferenciado. E muita gente não percebia, mas a máquina pode perceber. E aí vai o ponto que muita gente fala, mas isso vai tirar emprego? Não. O profissional de segurança do trabalho hoje está perdendo a relevância exatamente porque ele não consegue, você não consegue os métodos tradicionais de conscientização, de treinamento, de capacitação, elas chegaram no limite. E a partir dali, ela não avança mais por conta de razões humanas. E aí exatamente aí que é a mudança do paradigma, onde você não tem que ver a máquina como alguém que vai tirar o seu lugar, mas como alguém que vai resolver problemas que você não consegue resolver.
e a partir daí você tem mais valor. Então, imagina o quão é importante isso para o médico quando ele prevê que determinada curva de padrão comportamental que um paciente está apresentando e que por menos que indique uma piora no quadro, mas que ele indique, olha, a cada 1000 casos que aconteceram esse pattern, a pessoa teve uma piora de um quadro de saúde e veio a óbito. Então, olha, o que você pode fazer antes disso acontecer? Eu só queria mostrar um pouco o vídeo dessa análise de comportamento para ficar bem claro como é que foi o problema que vocês trouxeram junto com a tecnologia que a gente tinha e como que a gente está juntando as duas coisas, né? Eu acho que vai ser bem interessante para mostrar como tudo é comportamento humano. Só um segundinho, deixa eu compartilhar aqui. Tá dando para ver? Não. Agora tá. Beleza. Tá. Ótimo. Então, beleza. Bom, a ideia aqui é mostrar o motor que a gente tem, a inteligência artificial de identificação de comportamento, que basicamente ela consegue identificar comportamentos suspeitos. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de um roubo de carro. Você vê que a pessoa está olhando dentro do carro, então esse é um comportamento suspeito que já aumenta o score. Você vê que a pessoa está agachando perto da roda, está mexendo com alguma coisa. Então, tudo isso pode ser identificado para gerar um comportamento de risco, né? Aqui é a mesma coisa aplicado num caso, por exemplo, do caixa eletrônico, né? A pessoa entrando no horário errado, com uma postura suspeita, com uma ação suspeita, tudo isso você consegue gerar um score de risco muito maior para poder realmente identificar esses problemas ou não. E a mesma coisa, por exemplo, para identificar a abertura de pacotes. Então, você vê que a pessoa pegou um pacote, depois você vê que ela agachou, que era uma ação que não era para ela fazer, e ela está abrindo esse pacote, está mexendo com isso. Então, tudo isso você consegue gerar um alerta que pode ser aplicado, essa mesma tecnologia, essa identificação de padrões em várias áreas, né? Uma dessas que a gente está trabalhando ainda, que em breve vai ter muito mais vídeos e as aplicações, é a área de segurança do trabalho, porque no final, o que é? É o problema, que foi uma coisa que tem muito na área de segurança do trabalho ainda, junto com a tecnologia. E aí quem soube pensar como juntar isso muito bem foi o Tarcísio, que falou, olha, será que a gente não consegue resolver dessa maneira? E é isso que a gente está fazendo. Então foi um exemplo muito legal, esse vídeo que você mostrou, para a gente poder exemplificar exatamente o que é construir soluções inovadoras em inteligência artificial. Então eu acho que só tem a crescer, eu acho que tem muita oportunidade ainda, dá para aplicar reconhecimento de comportamento de ações em milhões de coisas, em setores extremamente diferentes um do outro, e eu acho que isso vai revolucionar, porque a partir de agora você vai poder ter uma câmera cuidando das pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso vai salvar muitas vidas, com certeza. Não, e vai revolucionar. Acho que as pessoas têm que ter noção da revolução que a gente está pela frente, parar de se negar, parar de negar, não gosto de tecnologia, não existe, não vai ter espaço para quem não lida com tecnologia, cada dia tem menos e não vai ter espaço. Tem aquela pessoa que fala, não tem nem Facebook, ótimo, você pode não ter Facebook, você pode não ter nada, você só usar o seu trabalho no computador para o trabalho, mas se você quiser amanhã depois estar trabalhando de novo, voltando para o mercado ou se mantendo no mercado, se você não tiver antenado com as ferramentas, com o futuro que está chegando, com o presente, você está fora. Fechou? Podemos fechar? Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Acho que deu para passar bastante para o pessoal. Fiquem à vontade, se quiserem me adicionar no LinkedIn, que eu puder ajudar, e ou comentarem, fica super à vontade. Perfeito. Ele vai ter menos tempo que ele já tem, mas ele sempre atende. Pessoal, queria agradecer muito mais uma vez o canal CT Segurança pela oportunidade. O programa Passo para Frente, quinta-feira que vem de novo no mesmo horário. E é sempre um prazer poder ser útil, poder mostrar para as pessoas as oportunidades que elas têm pela frente. Tá bom? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado e até o próximo Passo para Frente. Quase não sai. Muito obrigado por tudo e até lá. Abraço. Um abraço, muito obrigado.